Gente, o nome disso é neoliberalismo. Isso é uma política econômica neoliberal de cabo a rabo, e aí a gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. Foi muito importante Lula ganhar em 2022, foi muito importante derrotar o Bolsonaro, que bom que finalmente o Bolsonaro vai ser preso, foi condenado, não pelos motivos certos ainda, tem que ser condenado pelo genocídio que cometeu na pandemia. Tem que ser condenado pelo genocídio que cometeu na pandemia. O Eduardo Bolsonaro precisa ser caçado e preso para ontem, porque é o inimigo do Brasil, porque está sabotando o Brasil. Mas o nosso enfrentamento à extrema-direita que a gente faz todo dia não pode fazer com que a gente feche o olho, que o que está acontecendo aqui é um projeto de país neoliberal e que é proposital o desmonte, o sucateamento, o abandono do metrô do Recife e da Transub em Porto Alegre. Isso é projeto. E aqui vamos falar as coisas claras. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, está forçando a mão para, por exemplo, lá em Recife, fazer com que o metrô pare de vez por falta de investimento, por falta de recurso, para forçar na consciência da população que, eita, o metrô não está funcionando, cada vez mais está quebrando, a linha sul passa 3, 4 dias sem funcionar, aí porque está quebrando muito, a gente tem que privatizar. Gente, isso é a tática clássica do governo FHC. Isso é a tática clássica dos governos de direita. Deixa o negócio se estourar, deixa o serviço ficar uma porcaria, para a população ficar indignada, para aí a população pensar, não tem jeito, né? O que tem é privatização. Então a gente precisa dizer muito claramente, veja, o governo Lula, e veja, não é só o Rui Costa, não é só o Fernando Haddad, nada contra o Marcel, que é funcionário, a gente tem que olhar para as cabeças. É o Rui Costa, é o Fernando Haddad, é o Jada Barbalho Filho e companhia limitada. Não é só eles, é também o presidente Lula. Ele precisa ser cobrado diretamente por suas promessas de campanha, e as promessas de campanha dele não cabem numa política econômica neoliberal. A gente precisa cobrar diretamente e dizer assim, meu presidente, sabe o que fortalece o fascismo? É estelionato eleitoral. É mentir. É não cumprir a promessa de campanha. Porque quantos metroviários e metroviárias não foram para as ruas em Recife, em Porto Alegre, dar vida, correndo risco, sofrendo ameaça, brigando com bolsonarista para a gente derrotar aquela besta fera para agora ter a mesma política? A mesma política no BNDES? Vamos lá, a gente está falando, e aí caminhando para a conclusão, a gente está falando da mesma política, o BNDES segue atuando como a agência geral das privatizações no Brasil. Aí o absurdo é, a governadora Raquel Lira dá uma entrevista semana passada para a Folha de Pernambuco, falando que o governo de Pernambuco vai colocar 1 bilhão no metrô. Peraí, como é que é a conversa? Aí o governo de Pernambuco vai colocar 1 bilhão no metrô do Recife, aí o governo federal vai colocar 2 ou 3 bilhões depois de privatizar? Vai ficar subsidiando o lucro da iniciativa privada? Isso é inaceitável, gente. A mesma coisa. Exatamente. A mesma lógica está colocada na Compesa, nossa companhia de águas e esgoto, que é a mesma lógica, está precarizando para privatizar e aí o BNDES vai financiar com 2,7 bilhões de reais a privatização da Compesa. E aí o senhor Aloysio Mercadante, que é petista, viu, não é de Centrão não, ele precisa ser cobrado todo dia, a gente tem que começar a fazer protesto na porta da casa dele, para ele parar de usar o BNDES como agência geral de privatização. Isso não é aceitável para quem se diz de esquerda. E veja, as coisas estão conectadas. Aprova o novo teto de gastos, mete PPP em todo canto e aí coloca em pauta contra a reforma administrativa para terminar de precarizar o Estado e o serviço público. Então, quero dizer o seguinte, nós aqui, nós damos prova na prática do que é combater a extrema-direita. Que o combate à extrema-direita é a defesa radical e intransigente da classe trabalhadora, defendendo melhora para as condições de vida do nosso povo, defendendo serviços públicos de qualidade e defendendo, sem negociação, as pautas históricas da nossa classe. E a pauta histórica dos metroviários e metroviárias é um metrô de qualidade, funcionando com excelência, com tarifa zero e com investimento público, e a gente não vai abrir mão dessa luta, dessa pauta, nunca. Muito obrigado, camaradas. Não a privatização! Não a privatização! Lula vacilou, não a privatização!